Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estudar as figuras planas, tá? E dentro desse estudo de figuras planas, a gente vai voltar, esse capítulo, na verdade, vai voltar para os volumes de três sólidos geométricos, que no caso vai ser o paralelepípedo, o cubo e o cilindro, tá? Então, vamos lá. Como o próprio capítulo fala, estudaremos o volume de três sólidos geométricos, paralelepípedo, cubo e cilindro. Então, são sólidos geométricos que a gente já conhece, né? Dentro do mundo da matemática, a gente sempre vem batendo nesses mesmos sólidos, né? Geralmente os três, paralelepípedo, cubo e o cilindro, tá? Então, vamos lá. Ele começa aqui com o volume, deixa eu só... Só baixar aqui para a gente ver. Vamos lá. Volume do paralelepípedo, né? Como é que a gente faz para encontrar o volume do paralelepípedo? A gente sabe que o paralelepípedo ele assume esta forma, né? Que a gente pode chamar ele também de um prisma com base quadrangular, ok? Com as bases deles quadradas, né? Quadrangular. Então ele pode ser chamado também de prisma ou, como a gente conhece ele, paralelepípedo. Então, ele vai ter uma figura tridimensional, tá? É um sólido geométrico, ele é tridimensional. Ele tem comprimento, largura e altura, tá? Tia, como é que eu faço para calcular o volume do paralelepípedo? Ele fala aqui, ó, o volume do paralelepípedo é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, essa é a forma do paralelepípedo. Eu sei quanto mede aqui o comprimento, vamos supor que o comprimento aqui é 10, ok? A largura é 5 e a altura é 7 centímetros. Comprimento 10, largura 5 e altura 7. Qual é o volume desse paralelepípedo? Comprimento vezes altura vezes largura vezes altura. Então, fica, o volume é igual a 10, que é o comprimento, vezes largura, que é quanto? 5, vezes altura, que é 7. Multiplica tudo. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 7 dá 350. Ok? Então, seria 350 centímetros cúbicos, porque temos três grandezas sendo multiplicadas, certo? Temos três medidas aqui, ó, comprimento, largura e altura. Somente isso, tá? Calcular o volume do paralelepípedo, comprimento vezes altura vezes largura, ok? Essa é a fórmula. E o próximo sólido geométrico. Então, aqui ele traz, ó, a unidade de medida padrão é o metro cúbico, M3. Mas existe os submúltiplos e os múltiplos dele. Que é o que a gente vê lá? Quilômetro, hectômetro, decâmetro cúbico. Aí depois vem os submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro cúbico. Então, aqui é só para poder relembrar, né, que tem os múltiplos e os submúltiplos. E quando a gente fala de volume, a unidade padrão, a medida padrão, é o metro cúbico. Também podemos chamar o paralelepípedo de prisma de base retangular ou quadrada. Foi o que eu falei lá, né? Tipo, ou a gente conhece ele mais como paralelepípedo, mas ele também tem esse nome de prisma, né? Pode ser chamado de prisma de base retangular ou quadrada. Aqui, gente, ele traz só uma nota para a gente lembrar os múltiplos, né? Quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos, os múltiplos. Aí tem o metro cúbico, que é a unidade padrão. Aí a gente vem para os submúltiplos, que é decímetros, centímetros e milímetros cúbicos, ok? Só para lembrar. Volume do cubo. Então, a gente já sabe que o cubo tem a seguinte forma, tá? A arestas são o quê? Possuem a mesma medida. A face deles são quadrados. Então, vai ter a mesma medida. Como calcula o volume do cubo? O volume do cubo é aresta vezes aresta vezes aresta. O valor da aresta, tá? Ó, que são essas linhas aqui, ó. As linhas são as arestas. Ou seja, o volume do cubo é aresta ao cubo. Então, vamos supor que aquele cubo aqui, ó, este cubo, ele tem aresta igual a 5 centímetros, exemplo. Tem uma aresta igual a 5 centímetros. Quero calcular o volume dele. O volume, a fórmula do volume não é
do cubo. O volume não é A ao cubo. Ou seja, se o valor da aresta é 5, então fica 5 ao cubo. Então, eu resolvo aqui essa potência, ó, fica 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes, porque aqui tem o 3, ó, tem o cubo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125 centímetros cúbicos. Esse seria o valor do cubo que tem aresta igual a 5 centímetros, ok? Recapitulando, paralelepípedo, comprimento vezes altura vezes largura, e o cubo é aresta ao cubo, ok? As fórmulas, bem simples. Temos a atividade de fixação que será passado, e agora vamos para o volume do cilindro reto. Então, o volume do cilindro reto é calculado pelo produto da área da base, que é um círculo, né? E pela sua altura. Então, aqui, a área da base, como é um círculo, qual é a área do círculo? πr ao quadrado. E h é a altura do cilindro. Então, se é a área da base vezes a altura, a área da base não é πr ao quadrado porque se trata de um círculo, vezes a altura que é h. Então, como é que fica a fórmula do cilindro? Fica a seguinte, ó. Fórmula do cilindro, do volume. Tá pequenininho, mas vou colocar aqui para vocês. É πr ao quadrado vezes a altura. Essa é a fórmula do cilindro. Π é o valor que a gente já conhece, 3,14. R é o valor do raio, né, da circunferência do círculo que vai estar lá, que vai ser a base do cilindro. E H representa a altura dele, ok? Aqui, ó. Essa altura, ok? E o raio, e o π vai ser 3,14, ok? Então, para saber o volume do cilindro, πr ao quadrado vezes a altura. Tranquilo, gente? Então, essa é a primeira parte. O essencial são essas três fórmulas, do volume do paralelepípedo, cubo e cilindro, tá? Aqui tem colocando em prática, mais atividades. Vamos lá, deixa eu ver. Vamos para a próxima página. Ok, vamos lá. Próxima página, ele vai abordar a questão, vou só dar um zoom para vocês, tá? Da perspectiva e vista ortogonais, tá? Então, ele fala assim, observe o quadro Quarto em Arles, de Van Gogh, tá? Aí ele fala assim, a sensação transmitida pelas linhas do desenho nos faz acreditar que estamos na porta desse quarto, enxergando por dentro. A sensação de profundidade chamamos perspectiva. Então, aqui tem este quadro de Van Gogh, que se chama o Quarto em Arles, de 88, né, 1888, e que está no Museu de Van Gogh, em Amsterdã. Então, ele traz essa referência desse quarto, porque realmente, se a gente for pesquisar, ele é um quadro muito famoso, justamente por essa perspectiva de você olhar e ter a sensação de como você estivesse dentro do quarto, pelas linhas de expressões, pelas visões que ele colocou nas linhas ortogonais que a gente vai ver. Então, ele fala assim, na arte, a partir do século XV, muitos artistas passaram a usar esse recurso como uma maneira de criar a ilusão de imagens tridimensionais em quadros planos. Na imagem ao lado, podemos observar como a ilusão de profundidade é criada. Então, ele fala assim, ó, tem-se linhas que convergem ao nível dos olhos a um ponto de fuga no horizonte. Então, ele traz aqui essa linha, ó, horizontal, e a partir desse ponto de fuga que a gente vai traçar as visões, né? Como é que se fala? O nível dos olhos, né? As perspectivas de visão, de olhar e ter essa noção de profundidade, como se o quadro realmente passasse aquela ideia de que ele fosse tridimensional. Quase que não sai, mas saiu, né? A perspectiva é representada dos objetos como eles são vistos tridimensionalmente. Observe a cama do quadro de Vicente de Van Gogh como referência. Dependendo da maneira em que se está posicionado nesse ambiente,
tem-se uma visão diferente do mesmo objeto. Então, essa é a mágica, né? Dependendo da sua posição, você pode ter visões diferentes do mesmo objeto. Isso que vai criar aquele ar de realidade, né, de profundidade, ok? Então, aqui ele vai trazer ó, a questão das visões, como você se posiciona, o que você vai ver, a maneira como você vai ver. Aí ele traz aqui esse relato. Perceba que o objeto em si, a cama, continua o mesmo. Porém, nos dois primeiros casos, temos uma vista bidimensional, em que não há ideia de perspectiva. Enquanto no terceiro caso, temos a percepção de profundidade e volume na construção do desenho. Ao desenhar algo em perspectiva, o ponto de fuga será um encontro das linhas que são paralelas à imagem real. Então, aqui ele traz, ó, o horizonte, essa linha que está em vermelho, ele traça uma linha horizontal. E a partir dessa linha horizontal, ele vai encontrar o ponto de fuga, que é como se fosse um encontro de todas as visões que eu posso ter, tá? Diferentes do mesmo objeto. Então, aqui ele traz a linha do horizonte, o ponto de fuga se encontra aqui, e a partir desse ponto eu posso ter várias visões desse mesmo objeto, que no caso aqui do quadro de Van Gogh, é a cama, tá? Na matemática, a perspectiva auxilia na construção de figuras espaciais. Então, assim, essa perspectiva de você traçar a linha horizontal, marcar o ponto de fuga e você analisar, através desse ponto de fuga, os pontos que eu posso olhar aquele objeto, assim para trazer uma realidade maior, como eu falei, uma profundidade, de tornar esses objetos aqui espaciais, porque eles são tridimensionais, ok? Então, dentro da matemática, o ramo que estuda isso é a perspectiva. Então, como o próprio livro fala, ele auxilia na construção de figuras espaciais. Então, meus amores, este capítulo se encerra por aqui. É basicamente isso, o conteúdo, né? A perspectiva e a questão de calcular o volume dos três sólidos, paralelepípedo, cilindro e o cubo. Espero que vocês tenham entendido e a gente fica por aqui.